Olá pessoal, que Deus possa abençoar cada um de vocês que me assistem e me acompanham agora através desse vídeo. Como vocês podem ver, estou gravando aqui hoje nesse cenário diferente, nesse cenário natural. E eu vim aqui trazer uma palavra que eu acredito que ela vai falar no seu coração, vai te abençoar, vai te fortalecer. Hoje eu estarei mostrando para você como vencer o medo. O medo é aquele sentimento que está sujeito a vir sobre qualquer pessoa, sobre grandes, pobres, ricos, sobre aqueles que acreditam em Deus ou aqueles que não acreditam. O medo está sujeito a vir sobre qualquer pessoa. Só que a diferença é como a pessoa ela vai reagir ao medo. Será que ela vai deixar o medo tomar conta e dominar a vida dela, ou ela vai dominar o medo? Eu vou ler um versículo aqui na Bíblia agora, onde a Bíblia ela nos dá um exemplo de medo e um exemplo de superação. A palavra que eu vou ler, o versículo, encontra-se no livro de Salmos, capítulo 56 e no versículo 3, onde o salmista ele diz assim, ó: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, Davi, nesse momento a qual ele escreveu esse salmo, esse hino, Davi ele estava vivendo uma situação complicada. Davi ele estava preso e estava sobre as mãos dos filisteus. Os filisteus na época eram homens que eram contra o povo de Deus. E quando uma boa parte do povo de Deus na época, muitas vezes aquele que por um momento ali não confiava em Deus, quando viam esses homens, esses filisteus, eles ficavam com medo, porque eles eram homens que, quando eles iam para uma batalha contra o povo de Deus, eles iam com o desejo de destruir, de causar dano. Então Davi ele estava preso em Gate, e ele estava sob a mão dos filisteus. Naquele momento ele não estava com medo. Você pode observar que o versículo que eu li aqui agora, Davi ele fala: em me sobrevindo o temor, hei de confiar em ti. Davi ele quer dizer com isso que, se por acaso o medo viesse sobre ele, ele confiaria em Deus. Temor, a qual eu acabei de ler aqui agora, temor, quando é em relação a Deus, está sugerindo respeito, obediência. Agora, nesse momento aqui, a qual eu acabei de ler a palavra temor, nesse caso aqui ela está relacionada ao medo. Então Davi, ele deixou bem claro que se por acaso o temor sobreviesse sobre ele, ou vindo sobre ele, ele confiaria em Deus. Então, Davi, ele vencia o medo, confiando em Deus. Às vezes você que me assiste agora, você está passando às vezes por um certo medo, um medo de uma má notícia, que você até desconfia que pode acontecer. O medo, por exemplo, de situações que muitas vezes têm acontecido sobre a sua vida. Mas o segredo é você confiar em Deus. Porque no momento em que você confia totalmente em Deus, você consegue vencer esse medo, esse sentimento negativo que todas as pessoas estão sujeitas a passar. A Bíblia mostra que não foi só Davi, mas na Bíblia existem várias pessoas, vários homens da fé na época que tiveram medo. Mas em meio ao medo, alguns oraram, outros buscaram a Deus. De algum jeito eles resolveram vencer o medo, tendo uma relação com Deus. Então, isto é o segredo para que você possa vencer o medo que hoje te tira a paz. O segredo está em você confiar em Deus. Confiar em Deus, o que eu quero dizer é você ter uma relação com Deus. Confiar em Deus é você manter uma fé em Deus. Você mantendo uma fé em Deus, uma relação com Deus, ou seja, você vai conseguir vencer esse medo que por acaso hoje está tirando a tua paz. Davi, naquele momento, ele tinha todos os motivos para sentir medo, porque ele estava nas mãos dos inimigos que, na verdade, quando iam para uma batalha,
eles iam para destruir, para causar dano, mas Davi resolveu confiar em Deus, porque ele sabia que a vitória dele viria de Deus. E assim Davi venceu não só esse problema, mas como muitos outros. E assim não é diferente nos dias de hoje. Não deixe com que o medo, esse sentimento muitas vezes negativo, venha te dominar, mas pelo contrário, domine o medo, confiando em Deus. Ou seja, reaja ao medo. Porque o medo, uma vez você deixando ele dominar você, ele vai te segurar a ponto que você não venha conseguir fazer nada. Até mesmo o medo, se a pessoa ela perder a confiança em Deus, o medo faz com que a pessoa deixe de confiar em Deus. Quantas são as pessoas que, em meio ao medo, abandonaram a fé, deixaram de confiar em Deus, não acreditam mais em Deus, por causa de um simples medo. Mas guarda no seu coração, confia em Deus. Confia em Deus e você vai conseguir vencer esse medo que por acaso hoje está tirando o teu sossego. Muitas vezes é o medo de uma má notícia, muitas vezes é o medo em que a situação da terra se encontra hoje, mas confia em Deus e você vencerá esse medo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal, Marcelo Braz Domingos, deixe o seu joinha, o seu comentário e que Deus possa te abençoar. Não deixe o medo te dominar, mas confia em Deus. Assim como Davi confiava em Deus, ele vencia o medo, assim também nos dias de hoje não é diferente. Ele é o mesmo Deus e você confiando nele, você vencerá esse medo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.